Fala, galera! E aí, beleza? Tranquilidade? Como é que vocês estão? Professora Geise, com mais uma questão do XP Resolve. Dessa vez, eu trouxe uma questão mais recente. É em 2017, segunda aplicação. Vamos lá? Vamos nessa? Ok, então, eu tenho aqui um textinho para a gente usar como base para a resposta, tá? O garfo muito grande, com 2 dentes, que era usado para servir as carnes aos convidados, é antigo, mas não o garfo individual. Este data mais ou menos do século XVI e difundiu-se a partir de Veneza e da Itália em geral, mas com lentidão. O uso só se generalizaria por volta de 1750. Qual é o comando da questão? No processo de transição para a modernidade, então eu já sei que é transição da Idade Média ou do medievo para a modernidade. O uso do objeto descrito, qual é o objeto? O garfo, né? Só que eu tenho 2 tipos aqui no texto. Eu tenho o garfo muito grande, que é aquele que eles usavam para carnes, né? Para servir as carnes aos convidados. E eu tenho o garfo individual, certo? Esse garfo individual é o que ele vai fazer a descrição. Este data mais ou menos do século XVI e difundiu-se a partir de Veneza e da Itália em geral. Então, o objeto que ele se refere, que está descrito, é esse garfo individual aqui. Aí vamos de novo para o comando. No processo de transição para a modernidade, o uso do objeto descrito, o garfo individual, relaciona-se a... Vamos às alternativas, né? Na A, eu tenho construção de hábitos sociais. Vamos lá. Eu tenho aqui no texto um hábito, a transformação, na verdade, a mudança de um hábito. Eu acho que você percebeu. Que mudança foi essa? É a inserção de um objeto que seria usado individualmente, que é o garfo. E aí ele vai explicar quando é que essa mudança acontece, em que velocidade ela acontece, mais lenta, né? Como ele diz aqui no texto. Então, eu tenho a construção de um novo hábito, de fato, que é o hábito de utilizar garfo individual. Ele fala sobre como esse hábito foi se difundindo. Então, sim, construção de hábitos sociais. Antes da gente falar sobre as outras alternativas, vamos pensar o seguinte: o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a história do cotidiano. Eu tenho aquilo que acontecia no dia a dia, as transformações sociais, que as pessoas iam sendo acometidas, iam, na verdade, tendo o seu dia a dia modificado por essas transformações. E o que essa especificamente nos mostra? Nos mostra que esse novo hábito e que esse objeto que vai ser utilizado, que é o garfo, vai permitir, inclusive, um avanço. Por que permite um avanço? Porque com o garfo individual, as pessoas vão começar a usar o garfo para se alimentar, terão menos contato com a comida, então isso vai ser uma medida que vai trazer um desenvolvimento sanitário, de fato. Por quê? Porque vai ser um avanço no fato de que ninguém vai pegar comida com a mão mais. Então, eu tenho a construção de um novo hábito. Porque antes ele pegava comida com a mão, agora ele vai usar o garfo individual. Claro que é um processo, tá? Não ache que hoje a gente começa a usar o garfo, amanhã está todo mundo usando. Não, a gente sabe que a história é feita por processos. Então, eu tenho um gabarito, que é a letra A, que é a construção de hábitos sociais, mas na letra B eu tenho introdução de medidas sanitárias. Eu falei agora para vocês que o fato da utilização do garfo ter feito com que as pessoas tivessem menos contato com a comida, acabou trazendo um avanço no sentido da higiene, né? No campo do sanitarismo. Beleza. Mas eu não posso dizer que essa alternativa é o gabarito da questão, porque ele não fala claramente, nitidamente no texto, que vai ser a introdução de medidas sanitárias. O garfo ter sido utilizado vai trazer como consequência, sim, um desenvolvimento no campo do sanitarismo. É verdade, mas ele não diz no texto que já vai ser uma introdução dessas medidas. Então, não pode ser a letra B. Na letra C, eu tenho ampliação das refeições familiares. Oi? Como é que o texto me traz essa informação? Traz? Não. O texto não está falando sobre jantar em família, almoço em família, ampliar esse momento de discussão numa mesa de jantar. Não. O texto está falando sobre uma mudança, que é a introdução do garfo utilizado de maneira individual. Então, não pode ser.
Na letra D, eu tenho valorização da cultura renascentista. Aí você vai no texto e pensa, Veneza, Itália, sim, Renascimento, mas eu não tenho no texto nenhuma ligação além das cidades, né, além de Veneza, com o Renascimento. Então, não pode ser letra D. E na letra E, eu tenho incorporação do comportamento laico. Essa, amados, não pode ser mesmo, porque eu não tenho nada no meu texto que se refira à religião ou à laicidade. Absolutamente nada. Então, o nosso gabarito é letra A. Espero que você tenha gostado. Eu volto muito em breve, tá? No outro vídeo, numa outra questão. Então, me espera. Essa aqui já foi e agora vamos seguir em frente, beleza? Até o próximo vídeo. Fica ligado na plataforma. Um beijo e tchau, tchau.